rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da TV, da rádio, TV Espírita do Alagoa. Brasil Espírita. Eu sempre esqueço de colocar o Bzinho aqui, né? Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Que alegria, meus irmãos, é participar desse trabalho, essa rádio que foi criada para iluminar as nossas consciências, para iluminar a consciência. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, nós precisamos buscar compreender essas leis, entender e compreender, como disse Allan Kardec, porque entender é você compreender, é você decodificar, digamos assim, o significado das palavras, mas compreender é saber como se aplica. Então não adianta só a gente entender, é preciso aplicar também o conhecimento. Por isso Kardec, no seu projeto 1868, ele escreveu no primeiro capítulo: se o Espiritismo for bem entendido e compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. E nós estamos estudando o livro Espiritismo na Arte. Fizemos 20 ensaios no ano passado sobre cada tema do livro O Espiritismo na Arte. Esse livro, O Espiritismo na Arte, está aqui em cima, né? O Espiritismo na Arte foi escrito por Leon Denis. E Leon Denis se inspirou no seu amigo espiritual Esteta e Massenet, que deu uma grande contribuição ao seu trabalho. Gilles Massenet, na íntegra, o nome dele é Gilles Émile Frédéric Massenet, com esse nome, claro, francês, e foi o principal compositor da ópera francesa. Então foi um grande artista, cuja música é admirada pelo seu lirismo, sua sensualidade, sentimentalismo ocasional e também aptidão teatral. E na semana passada, como nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores, na semana passada nós estudamos o livro Ado, as mensagens ocultas nas águas, escrito pelo pesquisador e escritor Dr. Masaru Emoto, nascido no Japão em 1943. Ainda está vivo. Ele é pesquisador da água e sua capacidade de absorver os nossos sentimentos bons ou maus. Então, alguns detalhes só que nós vimos na semana passada. Diz Emoto que o pensamento positivo fortalece o sistema imunológico, porque o pensamento positivo, ele vibra, ele tem altas vibrações, né? Ele se conecta com as vibrações do nosso Pai Celestial. E como ele tem uma vibração elevada, ele fortalece o sistema imunológico, porque os vírus e bactérias, eles têm vibrações mais densas, porque ainda estão no seu início evolutivo, né? Porque dizem os Espíritos, na questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, o ser escreve a sua trajetória evolutiva. Quer dizer que a gente parte bem pequenininho e vamos evoluindo, até chegar essa consciência nominal. E em detalhe nessa questão que ele diz do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo, né? O ser escreve a sua evolução. Ele diz também que o observador poderá influenciar o observado. E isso eu falei também daquelas experiências dos ratinhos, né? Colocados em 2 labirintos diferentes. Essa experiência foi revelada por Dr. Rolumei, psiquiatra americano.
onde ele colocou grupos de alunos observando grupos de ratos. Só que ele disse o seguinte: no primeiro labirinto, nós vamos colocar os ratinhos bem bobinhos, bem burrinhos. E no outro labirinto, no outro grupo de ratos, serão os ratos inteligentes, espertos, sábios. E aí ele colocou os dois grupos de alunos observando esses ratos. E é interessante que os ratos foram pegos aleatoriamente. Imagina como é que ele vai saber qual é o rato inteligente, qual é o rato burro, né? É no laboratório de pesquisa, aqueles ratinhos de pesquisa. E aí o observador, com a expectativa de ver os ratos inteligentes, e os outros com a expectativa de ver os ratos burrinhos, os ratos correspondiam a essas expectativas. E nós, seres humanos, também, por incrível que pareça, se nós recebemos uma educação, a nossa primeira infância foi uma educação de expectativa boa, nós vamos corresponder. Se for de uma expectativa ruim, esse menino é burro, esse menino não dá para nada, ele puxou o pai, é ignorante, ou puxou o tio, essas coisas que mãe, na sua ignorância, no sentido de ignorar, faz com que, claro, faz com que a criança atenda às expectativas e, mais do que isso, ela absorve para si toda aquela expectativa que fizeram dela e coloca isso na sua personalidade, acreditando realmente que ela é assim. Olha que coisa tão interessante isso, meus irmãos. E aí ele fala mais, que tudo que acontece no universo acontece também em nosso corpo. Então, nosso corpo, o corpo físico, nós sabemos disso, que o nosso corpo espiritual, ou perispírito, que é o modelo do nosso corpo físico, ele tem como propriedade absorver todos os elementos materiais da Terra. Então, o nosso corpo tem a mesma composição da Terra. Por isso é que se fala no Evangelho do pó você veio e ao pó voltará. Por quê? Porque esses elementos materiais da Terra, que o nosso corpo espiritual absorve para ligar-se molécula a molécula ao corpo físico, é devolvido à Terra quando nós desencarnamos. E aí, por isso, Paulo de Tarso diz, morre o corpo animal e ressurge o corpo espiritual. E o nosso corpo tem dentro de si um universo repleto de frequências. Tudo isso vibra, todos os nossos órgãos, todas as nossas células, os nossos tecidos, né? Os nossos átomos corporais, tudo isso vibra numa frequência que ele diz que se sobrepõe e o resultado é uma sinfonia de proporções cósmicas. Poeticamente, isso tudo é para dizer a visão holística do mundo, que nós fazemos parte dessa grande sinfonia universal. Olha que coisa mais bonita da gente pensar, quando a gente está assim, ai meu Deus, minha vida não dá nada certo, ai meu Deus, que tristeza, tenho perdido tanta gente, realmente eu também tenho, meus irmãos, estou despedindo, na minha faixa etária também, ficou mais fácil, né, a Covid pegar e maltratar. Então, eu estou despedindo, nesses 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, de muitos amigos queridos ao meu coração. Mas o bom é que eu tenho certeza que eles não morreram. Eles continuam na dimensão espiritual com a possibilidade de continuar a estudar, a trabalhar de acordo com a sua vontade. A vontade do ser humano é soberana, o livre-arbítrio é a coisa mais maravilhosa que Deus nos proporcionou. Agora, no dia de hoje, nós vamos ver também um estudo incrível, que é o estudo do livro O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é uma metáfora
daquela sociedade corrupta em que Oscar Wilde, oh meu Deus, escreve W-I-L-D-E, Wilde. Oscar Wilde, desculpa, viu? Porque em inglês eu a garanto, como diz. Ele era um escritor, um escritor irlandês, nascido em Dublin, e o autor desse único romance, que é o Retrato de Dorian Gray, mas é considerado uma das mais importantes obras da literatura inglesa, esse romance. E ele escreveu também novelas, poesias, contos infantis, dramas, e foi mestre em criar frases irônicas e sarcásticas. Dorian Gray é uma história em que Oscar Wilde, agora acertei, Oscar Wilde, ele faz uma crítica que ele era um homossexual. Foi o homossexual mais famoso da época, né? Que ele nasceu em 1854, antes da publicação do Livro dos Espíritos, e morreu em 1900. Aliás, morreu com 46 anos, muito jovem. Ele teve uma meningite e desencarnou em Paris. Mas Oscar Wilde, ele tinha um tom assim sarcástico, irônico, que os mestres, né, da literatura achavam assim, ele chamava a literatura dele de uma literatura gótica. É porque é uma literatura tipo fantástica, porque ele era um homem muito bonito na sociedade inglesa, aí que vem assim essa prova da beleza, né? Um homem muito bonito, e ele conquistou a corte através de um lorde lá que era famoso. Ele conquistou a corte inglesa e sofreu todos os preconceitos do mundo, mas a sorte dele é que ele era muito bonito, então ele encantava. E aí ele partiu para a sensualidade no Dorian Gray, né, do romance, não ele, Oscar Wilde. O Dorian Gray partiu para a sensualidade, a frequentar a corte, a ser uma pessoa conquistadora, conquistou muitas mulheres e ele não levava nenhuma a sério. Então ele fez um pacto com o demônio também, assim como o livro Fausto de Goethe, né? Que fez um pacto com o demônio, só que o pacto dele era para que ele não envelhecesse. E um grande pintor da época fez um quadro dele, de corpo inteiro, que era um quadro assim, um quadro maravilhoso. Então ele combinou com as trevas, entre aspas, né, que ele não deveria envelhecer, mas quem deveria envelhecer era o retrato. Então ele guardou o retrato no sótão de sua casa e ele continuava sempre jovem. E aí de vez em quando ele ia lá dar uma olhada no retrato e toda a perversidade que ele fazia em termos de não se comprometer com nada e viver naquele mundo de ilusão, né? Só gastando com ele mesmo, com a beleza dele, com a conquista da corte, naquela futilidade, o seu retrato ia envelhecendo. Então ele olhava o retrato estava envelhecido e ele cada vez mais jovem, mas ele tinha que manter aquele compromisso com as trevas, né, de continuar naquela vida superficial. Só que realmente ele se apaixonou por uma mulher, e a mulher era artista de teatro, coisa que ele amava era o teatro. Na verdade, ele faz uma metáfora também de si mesmo em alguns pontos, porque, como diz Hermínio Miranda, a gente sempre escreve falando um pouco das nossas paixões, né? Então, ele fez um pacto, ele começou a namorar essa mulher, se apaixonou por ela, porque ela era uma atriz fantástica de teatro, e quando ela se apaixonou por ele, se apaixonou perdidamente por ele, por aquele homem lindo, ela largou tudo para só se dedicar a ele.
Aí ele falou, poxa, mas assim eu não gosto de você. Eu só gosto de você se você continuar sendo essa artista maravilhosa que eu conheço. Eu conheci uma artista e não uma mulher parceira, não quero mulher parceira. E aí ele terminou com ela e saiu para a vida dele outra vez, né? Só que nesse trânsito, assim, de conviver com os amigos, naquela futilidade, ele sentiu muita falta dela e resolveu buscá-la novamente. E tal não foi a sua surpresa que ela suicidou por conta dessa decisão dele. Então ele ficou muito chocado com essa última maldade que ele fez. E ele um dia atraiu esse pintor que fez aquele quadro lindo dele e pelo qual ele fez um projeto com as sombras e acabou assassinando o pintor como culpado de tudo que tinha acontecido. Claro que o final é trágico, né? Como toda a peça shakespeariana. O final é trágico porque das opções que ele fez, nessas opções que ele fez, ele ficou muito doente psiquicamente. E aí ele começou a querer se tornar uma pessoa boa. Ele falou com um amigo dele, o Lorde, né? Olha, eu vou mudar o rumo da minha vida, eu vou ser uma pessoa boa. Mas no fundo, ele sabia o que ele queria era experimentar um jeito novo de ser na vida, que ele era uma pessoa muito superficial. E ele tentou, mas não conseguiu, ele não conseguiu vencer os impulsos inferiores que ele tinha, até porque ele estava assessorado por um compromisso com as sombras, né? E ele acabou suicidando. Ele acabou suicidando e acharam no final do conto, o conto é muito impressionista, né, digamos assim, é gótico mesmo. Aí acharam ele um velho, já decrépito ali, e um quadro com ele lindo novamente. O quadro voltou a ser lindo e ele totalmente envelhecido. Então isso é uma metáfora das escolhas que a gente faz na vida, né? Da ilusão da vida. Isso também, de uma certa maneira, é a prova da beleza física. Quantas pessoas nascem com uma beleza assim, fulgurante e, por conta da beleza, se deixa envolver com pessoas mais fúteis, mais desejosos de sensualidade, pela sexolatria, né, assim, se sentem poderosas quando tem uma corte de pessoas querendo estar com a beleza, né, com a harmonia, que todos nós buscamos a beleza e a harmonia, mas a gente tem que ver não só a beleza exterior, mas a beleza que vai pelo olhar de uma pessoa quando ela é boa e quando ela tem a beleza interior. E a respeito disso, um grande estudioso e filósofo também, Zygmunt Bauman, ele fala a diferença da ética e da estética. Ele diz que o mundo moderno, né, nessa modernidade líquida, o mundo moderno fez opção pela estética. Então, as mulheres e os homens também, muito preocupados com a beleza exterior, muito preocupado com as rugas, muito preocupado com o encantamento, né? Porque a gente deve se apresentar realmente o melhor que a gente sabe. Eu, por exemplo, para fazer esse programa, eu gasto bem uns 30 minutos, sabe? Melhorando a minha pele, dando uma pinturinha no olho, um brinquinho que combina e tal, porque é o melhor que a gente pode oferecer ao outro. Como dizia Chico Xavier. Chico Xavier, quando colocou uma peruca, todo mundo falou, nossa, mas por que o Chico quer usar peruca? É porque a vaidade, meus irmãos, o mínimo de vaidade a gente precisa ter para a nossa autoestima não ficar prejudicada. A gente tem que ter essa vaidade de querer se apresentar o melhor que sabe, em consideração aos nossos irmãos que convivem conosco.
Então o Chico falava isso, eu não quero agredir os meus irmãos com a minha feiura. A humildade dele é uma coisa extraordinária, né? Mas ele queria se apresentar melhor. Como o Divaldo, que pinta o cabelo, e as pessoas ficam, nossa, Divaldo, seu cabelo não fica branco? Ele falou, claro que não fica, porque eu pinto. Então é isso, a gente quer ficar o melhor possível, né? Assim? Então, a valorização, como diz Bauman, esse equívoco que o mundo escolheu, trocar a estética pela ética, porque o que nós temos que ter é ética, a ética de Jesus. Essa ética que faz com que o nosso olhar fique mais bonito, os nossos olhares fiquem bons, como disse Jesus. Se os seus olhos forem bons, quanta luz haverá em ti. Mas se os seus olhos forem maus, buscar só o que está errado no mundo, buscar só as sombras de cada um, compactuar com o mal, quantas sombras haverá dentro de ti? Então nós precisamos iluminar a nossa alma, né? Buscar a ética da vida. Para que eu estou aqui? O que eu vou fazer da minha vida? Isso é a coisa mais importante que nós precisamos fazer. E não ficarmos apegados ao exterior. Claro que a gente se apresentar da melhor maneira possível é muito bom, porque o mínimo de vaidade nós precisamos de ter por conta da nossa autoestima. Mas isso não é o essencial, né? E Arnold Toynbee, que foi um escritor que escreveu 12 livros de história sobre a história da humanidade, a queda e a ascendência da civilização, ele falou uma coisa importantíssima no seu livro. Só li um dele, e nesse livro que eu li, o primeiro dele, ele fala sobre a ruptura da alma. Ele dá como consequência da busca equivocada dos valores da vida, a ruptura da alma. O homem, o ser humano, a coletividade, rompe com a sua genética espiritual, digamos assim. Ele se afasta da dimensão espiritual. E por isso ele comete tanto equívoco, tanto individualmente quanto coletivamente. Olha que coisa importante que Arnold Toynbee fala sobre a ruptura da alma. E enfatizando isso, no livro Plenitude, Joana de Ângeles fala do afastamento da realidade espiritual, quando ela diz motivos do sofrimento. A página, o texto que ela intitulou Motivos do Sofrimento, é o afastamento do ser da sua espiritualidade, da sua origem com Deus, nosso Pai. Não consulta mais a própria consciência, vai tomando decisões movidos pelas crenças equivocadas que nós desenvolvemos ao longo das nossas existências. Então, tomar consciência da nossa decisão, que a nossa decisão possa ser, como diz Leon Denis, depois de uma noite bem dormida. Leon Denis, esse grande mestre, né, e poeta da revelação, ele diz o seguinte, que a noite é boa conselheira. Se você dorme, faz uma prece, pede a Jesus para te inspirar, para você resolver, você está com algum problema, você quer uma solução para esse problema, você de manhã, você levanta com um juízo melhor, porque durante o seu desdobramento, você passa por um aconselhamento com o seu guia espiritual, que conscientemente, na sua vigília, você não tem condições de perceber a influência
do seu guia espiritual. Mas ao dormir, ao entrar no transe do sono, você pode encontrar-se com seu guia espiritual que lhe dá novas diretrizes para aquele problema que você pensava sem solução. Então veja bem, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida. Falamos de um livro aqui, que é a História de Dorian Gray, onde ele não queria envelhecer, e a gente pode, metaforicamente, transportar para os dias atuais, porque o velho, ele é muito afastado da sociedade, ele é considerado muitas vezes um incapaz. Graças a Deus isso já mudou muito, porque antigamente as pessoas se aposentavam do trabalho e logo morria. Hoje em dia não, nós tivemos um acréscimo de vida, então essa geração dos cabelos brancos, né, a geração prata, essa geração ainda tem muito gás para usar em benefício da sociedade com a sua experiência. Por isso, os velhos entre os índios, segundo a psicóloga Madalena Lé, que escreveu Quem Tem Medo de Envelhecer, ela diz, os velhos índios, eles viravam pajé, porque eles buscavam a sabedoria dos seus ancestrais para executar a pagelância, digamos assim, porque aí eles não eram colocados para os abutres devorarem, porque os velhos que não podiam mais trabalhar, que já estavam cansados, eles eram colocados nos montes para serem devorados pelos abutres. E aí você diz assim, meu Deus, que coisa horrorosa, como é que se coloca a pessoa mais velha para ser devorado pelos abutres? Mas é isso que a sociedade faz, quando não houve o velho, porque o velho se torna repetitivo, né? Muitas vezes a memória falha, eu já estou com essa coisa de como é que é o nome mesmo daquele artista, como é que é o nome mesmo daquela pessoa, a gente vai usando a memória mais atual. E muitas vezes a gente precisa ir lá no nosso armazém, né, na nossa memória, no nosso banco de dados do computador humano, né, que somos nós, a gente precisa buscar algumas informações. E aí as pessoas perdem a paciência com os velhos e muitas vezes são colocados em asilos totalmente abandonados, muitas vezes os familiares nem vão lá visitá-los, né? Eles formam lá uma sociedadezinha ótima, porque ficam amigos. Quando o asilo tem um recurso, eles têm acesso a muita coisa de arte e tudo mais. Mas isso aí daria para a gente fazer uma outra palestra. Como Jesus falou, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que o nosso querido Dorian Gray fez. Ele ganhou toda aquela sociedade, porque ele sofria muito preconceito, mas ele era muito bonito. Ele se aproveitou da vaidade de todos. Espera que esse celular fazendo barulho aqui. Aproveitou aquela sociedade fútil daquela época, volúvel, que só pensava em si mesmo, nos seus gastos, no hedonismo, né? Só pensava em ficar bonito. E aí ele veio a perder a sua encarnação. Enfim, meus irmãos, nós, com tudo isso, temos que aprender a nos tornar melhores, porque nós sabemos hoje que não é por acaso que estamos aqui. Não temos essa conformação física por acaso. Eu sempre digo que a persona, essa que nos movimenta nessa existência, é o melhor de nós mesmos. Cada um está o melhor que pode estar. Então vamos valorizar o nosso corpo, apresentar o melhor que a gente sabe para os nossos irmãos, não esmorecer, ter coragem suficiente
para nessa pandemia, que não está fácil para ninguém, tenho perdido muitos amigos, e perdido entre aspas, né? Porque a gente não perde nada, porque nós nunca fomos donos de nada, mas temos nos separados, e fica uma saudade bem grande. Atualmente, a Sueli Calda Schubert, nossa mentora espiritual, eu trabalhei com ela, ela me ajudou demais na minha mediunidade. Bete Cobucci, Cícero Ramos, tantos nomes preciosos ao meu coração, meu cunhado Mário Fagundes, e tantos outros amigos que retornaram, Carlos Alberto Machado, que retornaram à dimensão espiritual e que nos deixa uma lacuna, porque fazia parte do nosso cotidiano. Mas a gente sabe que é um até breve, que já já todos nós estaremos nessa dimensão espiritual, que ninguém, nenhum de nós veio para ficar. Eu estou vendo que já está no nosso horário, né? Já está no nosso horário, 30 minutos. E para terminar, nós queríamos lembrar uma música do Lulu Santos, que é maravilhosa, que ele fala assim: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Já cantei essa música para vocês. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, no indo e vindo infinitos. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir, nem fugir de si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora e aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Muita paz para todos, que Jesus nos envolva e que você não seja nunca um Dorian Gray, apegado às ilusões do mundo. Como diz Joana de Ângeles, tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. Não possuímos nada, meus irmãos. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.